Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma super série do canal e nessa você irá aprender a desenvolver um site profissional do zero. Mas como assim, Bruno? É isso mesmo que você ouviu. Você vai aprender a desenvolver um site do zero, seguindo diversos padrões, seguindo uma metodologia de desenvolvimento, conhecendo diversas ferramentas, entendendo realmente como é o processo de desenvolvimento de um website. Desde a criação de um layout padronizado até a hospedagem desse site na internet. Então será uma série fantástica a qual todas as suas dúvidas, todas as suas necessidades para iniciar a sua carreira como desenvolvedor serão sanadas. Aqui, com essa série, você irá aprender na prática a desenvolver websites profissionais, ok? Nada de fatiar sites, nada de geradores automatizados que geram aqueles códigos HTML cheio de limitações, nada disso. Nós vamos desenvolver esse site na unha, ou seja, nós vamos desenvolver todo o código HTML, o CSS, nós vamos conhecer as ferramentas de apoio e muito mais. E nessa primeira aula nós vamos falar sobre o 960 Grid System, que é um padrão muito utilizado para o desenvolvimento de layouts. Se você nunca ouviu falar desse padrão, eu sinto muito em te dizer que você está perdendo muito tempo desenvolvendo sites. Por quê? Porque esse padrão, ele é o padrão de grids, que esse padrão ele é utilizado pelos principais frameworks da atualidade, né? Então, se você nunca ouviu falar de Twitter Bootstrap ou do Foundation, você está perdendo muito tempo, porque essas ferramentas existem justamente para automatizarem o nosso processo de desenvolvimento. E nós vamos utilizar essas ferramentas nessa série. Nós vamos utilizar o Twitter Bootstrap Framework, ok? Então será essa ferramenta que nós vamos utilizar para desenvolver o nosso website, ok? Então é interessante, mais uma ferramenta. Mas vamos começar pelo começo. A aula de hoje trata de um assunto muito importante e nós vamos ter dedicação exclusiva, totalmente específica a esse ponto, ok? Que é o padrão 960. O que seria esse número 960? Seria 960 pixels, né? Você pode conhecer a principal referência desse padrão acessando o site 960.gs. Né? O que acontece? Esse padrão, inicialmente, ele era estático, ou seja, nós não tínhamos a experiência da responsividade. Você pode notar que tem até aqui uma nota, né, dizendo que se você quer um grid responsivo, você pode acessar essa ferramenta aqui, ok? Que também é mais um framework do mercado que você pode estar conhecendo, e isso tudo é particular de cada desenvolvedor. Você conhece as ferramentas, visualiza os recursos que cada uma proporciona e mediante as suas necessidades você vai fazer a sua escolha, ok? Mas então, beleza. Esse padrão ele surgiu de forma estática, né? Então os layouts eles eram construídos com 960 pixels de largura e esse layout ele era dividido em colunas, né? Daí o grid. Essas colunas elas poderiam ser de 12, 16 ou 24 colunas, né? Que seriam esses os três padrões. O que acontece? Como é que funciona isso? Quando o designer ele desenvolvia o layout, ele especificava quantas colunas aquele elemento ocupava. Então imagine o seguinte, eu tenho um logotipo. Esse logotipo ocupa duas colunas, vamos imaginar isso. Então o que acontece? No código, eu tenho uma classe CSS que é provida por esse framework, né? Então, além de ele ditar esse padrão, né, esse site 960.gs, ele tem também um framework estático que você pode estar utilizando, que nada mais é do que um arquivo CSS que tem classes, né? São uma biblioteca de classes e nós temos, por exemplo, a classe grid_2, que é referente a duas colunas. Então, quando no código eu criava uma div e colocava então grid_2 como classe, eu criava automaticamente um espaço de duas colunas e o meu elemento ficava idêntico ao layout. Qual é a vantagem disso, Bruno? A praticidade, né? A semelhança entre layout e resultado final, né? A questão de você não ter que atribuir uma dimensão personalizada para os elementos, pelo contrário, tudo englobado em colunas, né? Existe uma extensão para o Google Chrome chamado 960 Grid System, que acessando os sites que tem esse padrão, ele habilita, né, esse símbolo. Quando você clica, ele coloca aqui a marcação de colunas. E ele, olha só que interessante, aqui vocês podem visualizar com perfeição a questão do uso do padrão 960. Veja só que interessante. Observe atentamente. Esse texto
download, etc., ele está englobado em 4 colunas. Então, no meu layout, eu colocaria 4 colunas reservadas para esse texto. Logo após, eu tenho mais 4 colunas para o meu logotipo. Aqui eu tenho meu botão. Esse meu botão aqui, olha só, ele está aqui com 6 colunas. Aqui eu tenho 6 colunas aqui, 6 colunas aqui, então tem uma divisão. Você nota que ele tem espaçamentos, então ele divide essas colunas, ok? Quando você determina uma coluna, ele deixa esse espaço e esse espaço. Quando você determina 2 colunas, ele aproveita o espaço dessa primeira coluna com o dessa segunda coluna e aqui ainda aproveita o espaço entre as duas. A gente vai entender isso mais para frente. Agora, visualize claramente, né, como esse site está dividido, como o conteúdo está diagramado em colunas. Veja só, observe atentamente a divisão em colunas e veja só como fica organizado, né? E isso é apenas uma representação visual. Imagina no código como isso não fica incrível, fascinante. Eu vou desabilitar aqui. E aqui, esse site ele é bem antigo, ele não sofreu muitas atualizações, eu não faço nem ideia de qual foi a última atualização. Porém, ele é a referência mãe, né? Então, referência pai, o que quer que seja, ela é a referência base. Então, a gente quando mostra esse padrão, a gente começa por aqui, né? Então, o 960.js, ok? Aqui a gente não tem muitos exemplos atualizados, são sites antigos. Se você acessar, por exemplo, o site do Drupal, provavelmente esteja diferente, né? Da Sony Music, com certeza. Então, o que acontece? Mas aqui você consegue, olha, visualizar outros exemplos com o uso do grid. Você vê que aqui ele é um grid de 16 colunas, já é um grid diferente. Qual é a diferença entre 12 e 16? Cada coluna tem uma largura menor, de acordo com a quantidade de colunas maior, né? E aí o que acontece? Eu consigo uma maior precisão para dimensionar os meus elementos, ok? Então, se eu tenho elementos que eu preciso diagramar com uma maior liberdade, eu utilizo mais colunas. Você pode diagramar até com 24 colunas, né? Então, enfim, né? A questão é que é incrível isso, né? Beleza, vocês viram aqui, tem vários exemplos que você pode estar observando, né? E a gente tem aqui, cadê? Tem aqui, olha só, o Dimensions, né? View Demo. Quando você vem aqui View Demo, você vai entender claramente como é que funciona. Então a gente tem aqui o sistema de 12 colunas, né? Tem um de 16 aqui, e na época eles não tinham lançado ainda de 24, ok? Foi mediante a necessidade. Ok? A questão é, você tem 960 pixels para conteúdo, porém, você tem 10 pixels de margem em cada lado. Lembrando a você, propriedade CSS, margem é o espaçamento após a fronteira, né, que é a borda. Ou seja, não é aproveitado pelo conteúdo. Trata-se de um espaçamento inutilizado para conteúdo, ok? E o que acontece? Quando você tem um espaçamento não utilizado por conteúdo, no seu layout, o conteúdo é englobado em 940 pixels. Não me vá colocar em 960, ok? Lembre-se disso. Quando eu tenho uma coluna individual separada das outras 11, esse espaço entre as duas é merging, né? Ou seja, é um espaço não utilizado para conteúdo. Então, se eu colocar aqui uma coluna, esse espaço fica vazio, que é 10 pixels de right desse e 10 pixels de left desse, somando aqui 20 pixels de espaçamento, e depois eu tenho aqui 860 de conteúdo. Ok? Aqui então eu tenho duas colunas, o mesmo se repete. Agora, quando eu tenho duas colunas, o que acontece? Ele aproveita o espaçamento aqui. Veja só, tá vendo? Por quê? Porque eu estou emendando. Agora, emendando, né? O que acontece? Quando muitas das vezes nós temos um elemento que ultrapassa, imagine o seguinte, eu tenho um logotipo, esse logotipo tem 70 pixels. O que é que a pessoa geralmente vai fazer? Ela vai colocar dentro desse campo, dessa coluna de 60, ela imagina que esses 10 pixels esse espaço aqui vai ser aproveitado e o logotipo dela vai ficar aqui plenamente encaixado. Porém, ela se engana, né? Não vai funcionar assim, a menos, claro, que você tire o elemento do fluxo normal da página, né? Composition. Enfim, isso não vem ao caso. A questão é que não é o correto. O correto é que você especifique, então, duas colunas. Você vai especificar duas colunas. O teu logotipo precisa de 70. Mas aí o que acontece? Você tem aqui a situação do 16, né, a coluna de 16, né, o 16 colunas, o grid de 16 colunas, que cada coluna equivale a 40, né? Duas aqui valem 100, em comparação aqui, que valia 140. Então você já não tem
um espaço muito grande de perda, ok? O seu logotipo tem 70, então aqui você está perdendo 30. Agora imagina o sistema de 24 colunas, entendeu? Então, mediante as dimensões dos teus elementos, você vai então padronizar. O interessante, o fantástico, é que você baixa, né? Aqui ele tem um botãozinho aqui, olha só, bem pequenininho, né, para você baixar. Quando você baixa, você vai ter templates para todas as ferramentas de criação de layouts, as mais conhecidas, principalmente, olha só, você tem para Fireworks, você tem para Photoshop, você tem para Flash, InDesign, GIMP, Inkscape, Illustrator, então não tem desculpa, né? O que acontece é que aqui você encontra layout para qualquer software de desenvolvimento de layout que você encontrar, ok? Agora, e se você não é designer, né? Se você não é designer, você tem um designer que trabalha para você, o que é o meu caso. Meu designer, ele não tinha esse conhecimento. Ele desenvolvia layouts, porém ele não desenvolvia modelado no 960 Grid System. Qual é o meu papel como desenvolvedor? É chegar nele e falar, olha, eu preciso que os layouts sejam desenvolvidos mediante este padrão, porque é benéfico para mim e benéfico para você. Porque quando você desenvolve o layout, você tem mais praticidade, você já tem as colunas lá e você tem apenas o trabalho de diagramar essas informações. Isso é muito interessante. Quem é designer, quando ele abre o layout, tem as grids, né? As grids, para você que não sabe, são linhas guias, né? Então, é daí que vem essa expressão. Então, você, quando baixa o template do Fireworks, a gente vai ver isso na próxima aula, você vai ver que ele vai vir com as marcações, né? E o que acontece? Quando ele tem aquela visualização, ele vai arrastando os conteúdos para o layout. Depois é apenas a questão de encaixar esses conteúdos, ok? Então é muito simples, torna-se muito mais prática a rotina do designer e muito mais prática a rotina do desenvolvedor, ok? Lembrando a você que esse padrão ele é o pontapé inicial para que você venha utilizar Twitter Bootstrap, Foundation e afins, né? Lembrando, claro, com certeza, hoje em dia você não precisa necessariamente desenvolver com 960 pixels, ok? Você tem a liberdade de construir com 1170, enfim, tem diversas dimensões, você pode customizar isso, ok? Você pode customizar e o que acontece? Esse padrão ele era estático porque não existia responsividade, então não existiam sites responsivos naquela época, então por isso era estático 960 pixels, ok? Então é isso, um forte abraço, nos vemos na próxima aula, até lá, forte abraço.